Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020 e segunda-feira é sinônimo de Boletim Focus. Então hoje nesse vídeo muitos dados importantes sobre a economia brasileira e acontecimentos relevantes também hoje no Brasil e no mundo. Eu sou Bernardo Vascovich e esse é o resumo de investimentos comigo. Vamos começar falando da Bolsa de Valores aqui do Brasil. O Ibovespa, o principal índice, caiu 1,49% para 79.064 pontos. Tá naquele vai não vai, né? Passa de 80 mil pontos, volta para 79. Passa de 80 mil, volta para 78. Vai e volta. É indecisão, é incerteza, volatilidade grande dos mercados por parte dos investidores. S&P, lá de Nova York, dos Estados Unidos, caiu 0,01%, praticamente empatado. Nasdaq, índice de tecnologia, subiu 0,78% e o Dow Jones, índice industrial, caiu 0,45%. Já te falo por que Nasdaq e S&P tiveram essa leve alta da Nasdaq e S&P, na verdade, terminou empatado. E FIX, índice de fundos imobiliários do Brasil, subiu 0,21%. Dólar, segunda maior alta histórica do dólar, subiu 1,36% para R$ 5,82. Bitcoin caiu forte, menos 9,46%. E foi dia de queda também no petróleo. O WTI ficou praticamente estável em 0,46% de valorização, mas o Brent, que é o petróleo negociado lá na Europa, o petróleo extraído no Oriente Médio e utilizado pela Petrobras na sua cotação, caiu 2,62% para $30,15. Vamos para o Boletim Focus. Boletim Focus, lembra, é sempre inflação, PIB, câmbio e taxa Selic. Na parte de inflação, a expectativa do mercado é que a inflação de 2020 seja de 1,76%. Na semana passada, há 7 dias, a expectativa era de 1,97%. Então teve uma queda de mais de 0,20 pontos percentuais, né? Com relação à expectativa do mercado para a inflação de 2020. Ela deve cair mais do que já era previsto. PIB, a queda também foi grande. Na semana passada, a queda de 2020 era de menos 3,76% e caiu agora para menos 4,11%. Cada semana que passa, o mercado está esperando, tá com uma expectativa de uma queda maior da economia brasileira e do PIB brasileiro. Isso é bem complicado. Câmbio, mesmo patamar da semana passada, a expectativa é que termine 2020 a R$ 5,00 e taxa Selic, semana passada a expectativa é de 2,75% ao ano. Nessa semana a expectativa é que termine o ano a 2,5%. Falei sobre os dados, tem que espirrar, peraí. Esse vídeo é sem edição, sem corte, sem nada, então vai com espirro mesmo no meio do vídeo. Notícias, vamos lá para as notícias. O que aconteceu com o Ibovespa? Por que teve esse momento de subir um pouquinho, depois caiu, subiu, depois caiu? Na verdade, estava performando bem, mas teve uma invertida do petróleo no meio do dia. E aí o petróleo... Desculpa, gente, não é coronavírus, tá? É só que essa mudança de tempo me deixa meio atrapalhado. Então o que aconteceu é que quem puxou para baixo foi mais Petrobras, além de algumas outras empresas, mas Petrobras foi o principal, tem uma grande participação do Ibovespa, né? Então Petrobras deu essa puxada para baixo, além dos bancos também terem caído, porque teve uma especulação aí de que a Arábia Saudita faria um corte maior da sua produção diária, ajudando na redução da oferta de petróleo no mundo, mas isso ainda não se concretizou. E aí, o que pesou mais, que eu vou falar aqui para vocês em seguida, mas a preocupação de uma segunda onda de coronavírus começando a atingir a princípio China, Alemanha e Coreia do Sul, e que isso talvez demore ou faça com que a recuperação econômica do Brasil e do mundo, né, demore ainda mais e que a recuperação da demanda por petróleo seja postergada. Foi isso que acabou puxando para baixo a cotação do Brent, petróleo usado pela Petrobras, e aí a Petrobras ordinária caiu 2,66% e Petro preferencial, Petro 4, caiu 1,76% no dia de hoje. Bolsas internacionais tiveram esse grande dia de volatilidade por conta, como eu falei, do medo da segunda onda do coronavírus no mundo. China, Alemanha e Coreia do Sul reportaram novos casos. Fazia mais de 30 dias que a China não tinha um novo caso de coronavírus e teve lá em Wuhan, no epicentro de todo o coronavírus. E aí a preocupação é que tenhamos novas ondas de contaminação. E aí eu volto a dizer o que eu tenho dito aqui há muito tempo já, desde o final de fevereiro.
que é o seguinte: para mim, na minha opinião, as coisas só vão melhorar com vacina. Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não surgir uma vacina e for produzida, distribuída globalmente, a volatilidade para mim vai continuar, vai e vem, vai e vem, vai e vem, com possibilidade sim de novas ondas de contaminação quando as quarentenas começarem a ser liberadas. Por falar em liberação de quarentena, hoje foi dia de liberação grande na França e na Inglaterra. Começaram algumas estratégias, alguns programas de liberação de comércio, de indústrias, de empresas. França e Inglaterra, que foram bem afetadas, Inglaterra bem afetada, a Inglaterra até mudou a estratégia do coronavírus durante toda a epidemia. Nos Estados Unidos foi um pouco exceção do resto do mundo, porque a Nasdaq e o S&P foram puxados para cima por empresas de tecnologia, principalmente o FANG, né? Face, Apple, Amazon, Netflix e Google. Tem reportado consistência, lucros, balanços positivos e uma capacidade de gerar lucro e gerar receita no meio dessa crise toda. As ações dessas empresas de tecnologia têm valorizado bastante. Vi até uma charge hoje, uma montanha russa, tudo caindo, e as empresas de tecnologia, essas que eu mencionei, se divertindo porque elas estão valorizando bastante. E além disso, empresas de saúde americanas que têm lutado e têm buscado encontrar vacina para o coronavírus também tiveram uma certa alta, puxando o S&P ou reduzindo a queda que o S&P poderia ter. Falei aqui, vindo aqui um pouquinho para o Brasil. Hoje teve fortes protestos contra o governo do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas em São Paulo. Caminhoneiros protestando contra esse rodízio novo que foi criado em São Paulo e contra a quarentena estabelecida e postergada, né, adiada até 31 de maio pelo governo do João Dória. Eles querendo voltar a trabalhar, querendo a reativação e reabertura da atividade econômica. Por falar um pouquinho nessa parte política, tem aqui algumas expectativas importantes para essa semana. Primeiro, é uma semana importante em que a Procuradoria-Geral da República vai dizer se denuncia ou não o Bolsonaro pelas alegações e acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Isso pode balançar o cenário político brasileiro. É também uma semana em que se espera que o Bolsonaro vete aquele aumento o reajuste do salário dos servidores públicos. Paulo Guedes tem batido muito nessa tecla de que não tem que ter reajuste nesse momento. E aí é o momento em que o Bolsonaro é esperado que que dê esse veto e faça esse veto para esse reajuste que tem impacto relevante nas contas públicas e no ajuste fiscal brasileiro, que é a grande meta do Paulo Guedes. Por falar em Paulo Guedes, ele declarou primeiro numa live com o Itaú, que aconteceu nesse final de semana, que se tiver recessão econômica vai chover dinheiro no Brasil, que o Banco Central vai imprimir dinheiro, mas ele acredita que isso não será necessário porque o Brasil vai conseguir se recuperar da atividade da crise econômica no formato V, né? Tem vários formatos que dizem de recuperação. O V é uma queda muito rápida com uma recuperação muito rápida, fazendo a letra V. Tem a letra W, que é uma queda rápida, uma leve recuperação, mais uma queda e uma forte recuperação. Tem vários formatos possíveis e o Paulo Guedes acredita na queda e na recuperação em V. Falando em Brasil, foram 396 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, um número menor do que a gente vinha vendo, né? Tava lá na casa dos 650 mortes a cada 24 horas, isso caiu, mas são mais de 11.500 mortes até agora no Brasil, com mais de 168 mil casos contaminados. No mundo são mais de 4 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus, é muita gente. E aí, para falar um pouquinho e fechar aqui de ações, quem teve uma alta surpreendente hoje foi o BRF, subiu mais de 11% as suas ações na sessão de hoje da B3, porque ela reportou resultados financeiros trimestrais interessantes, bons e muito melhores do que a expectativa dos analistas. Ela conseguiu melhorar vários dos seus indicadores financeiros nesse trimestre. E quem caiu forte, mais uma vez, foi a IRB, caiu 15%, a IRB Brasil, por conta de uma investigação da SUSEP, que é o órgão de regulador de seguros no Brasil, pela possível falta de reservas técnicas exigidas pela SUSEP e pela lei.
Esse foi o resumo comigo, Bernardo Pascovitch, dos fatos mais importantes dos investimentos no dia de hoje. Agora é o seu momento de me ajudar a fazer com que esse conteúdo atinja mais pessoas. Então menciona pelo menos 3 pessoas aqui que precisam ver esse conteúdo, precisam receber esse vídeo para se informarem também e saberem o que está acontecendo e como tudo isso afeta os seus investimentos. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!